Fala galera, voltamos aqui depois do último vídeo falando sobre um pouquinho de periodização para o boxe, onde eu fiz você coach pensar, onde eu fiz você atleta pensar. Agora eu tô aqui para falar um pouquinho sobre periodização específica para atleta. Você é atleta? Ou você quer ser atleta? Qual será o momento certo para você começar a fazer esse trabalho específico? Qual será o caminho? Para responder isso, hoje eu tenho um convidado mega especial. É um cara que eu conheci em 2012, tipo, no físico. Conheci ele, ainda foi internacional, cara. A gente se conheceu lá na Colômbia. Luiz Melo. Vou deixar ele se apresentar aí para vocês, falar um pouquinho da história dele e a gente vai abordar esse tema juntos. Maravilha. Fala galera, beleza? Primeiro agradecer ao Chiquinho e a Hopper a oportunidade de falar sobre isso um pouco. Bom, meu nome é Luiz Melo, eu sou coach e atleta de CrossFit desde 2010. Eu fui um dos fundadores da CrossFit BH, foi o terceiro box do Brasil. Foi o terceiro? Foi o terceiro, terceiro afiliado do Brasil. Bom, eu comecei então em 2010, realmente lá naquele início bem engateando. Nesse tempo já fui como atleta, competi 3 regionais, 2 como individual e uma em time. Competi 5 TCBs, várias outras competições. Eu sou coach de vários atletas aqui no Brasil, então tem realmente uma experiência legal dessa vivência do tempo que a gente tem, né? De ver como era lá no início e como tá essa evolução para os dias de hoje. Hoje em dia, quais são os principais atletas que você acaba tendo que periodizar, Lu? Cara, principalmente a Antonelli, né? A Antonelli Nicole começou como minha atleta, minha esposa hoje. Eu comecei a treinar ela em 2014 e é a mais, digamos que tem que ter mais atenção realmente por causa do foco de competições diferentes. Hoje, na cabeça da Antonelli, quantos por cento ela está focada na competição? 200, né? Para e pensa, pessoal, muitas vezes você pode pensar assim, ó, 100% ele ia falar, ele falou 200%, porque ela realmente é uma atleta muito focada. A Antonelli é aquela pessoa que você passa do lado e você fala, ixi, essa aí é marrenta, porque ela tá realmente focada em cada prova, na hora do aquecimento, na hora da técnica, na hora de tudo. Você que tá aqui vendo esse vídeo, você pode estar falando, eu quero competir. Quantos por cento você tá focado no seu treino? Quando você tá treinando, você não sai desse celular? Ou você foca realmente 100% no seu snatch? E aí, Lu, será que essa pessoa está preparada para um treino de competição? Porque competir, todo mundo quer. Mas a gente tem que fazer algumas coisas, ou abrir mão de algumas coisas, para realmente entrar numa periodização de competição. Qual que será que é a diferença na sua concepção? Você viu o último vídeo que a gente fez, eu, Rodrigo e o Thiago, sobre periodização para boxe. A gente tem ali um X, que você trabalha com isso. Qual que seria uma evolução para um treino de competição? Porque o pessoal ali está perguntando, será que o treino do quadro é o suficiente? Em alguma época eu poderia falar que sim. De repente, meu pensamento mudou, eu falava não, pode ser o treino do quadro mais um extra. De repente eu posso falar assim, não, tem que ser o treino do quadro, mais uma parte só de LPO, mais uma parte de ginástica. O que você pensa sobre isso? Você que tem toda essa experiência. Muito importante, Kim. Eu acho que é uma das coisas que eu mais converso com os alunos, com atletas, esse ponto da transição, né? Porque realmente, vocês abordaram muito bem, a pessoa mais importante, a pessoa que o aluno tem que ter mais confiança é o treinador dela, é o treinador do dia a dia, que dá aula para ela todos os dias lá. E esse ponto, daí, de onde ele vai sair da aula do quadro para começar a buscar algo a mais, a pessoa que tem que dizer isso para ele não é o colega, não é alguém que falou, é o treinador dele, é quem vê no dia a dia que vai identificar realmente se ele necessita de passar daquilo, se ele está num estágio já, num ponto de maturação para sair, digamos, do treino de 1 hora e passar para algo a mais. Então essa análise tem que ser muito criteriosa justamente para essa pessoa continuar num processo de evolução. Por isso que a gente quer. Estava parando para pensar um detalhe. Você citou 2 pessoas muito importantes, que são os atores principais dessa periodização.
o coach e o atleta. Aí você falou para mim que a pessoa mais importante é o coach, para ver se essa pessoa tá no ponto de amadurecimento, vamos dizer assim. Só que essa pessoa que é o atleta tem duas perguntinhas. A primeira delas, o coach viu, ela é muito boa, ela quer competir? Ou às vezes ela não quer. Ela é muito boa, mas ela não quer competir. Tem essa pessoa. Claro. E a gente também tem essa pessoa aqui, esse atleta, que ele ainda não está preparado, mas ele quer competir. E aí o coach vem e fala, não, você ainda não está preparado. Só que às vezes fica essa briga. Você citou algo muito importante, né? O coach. E uma das coisas que eu acho que a gente mais tem que ter com o coach é respeito. Então a gente tem que entender que o coach está ali para cuidar de você. Então quando a gente analisa um treino primeiro do quadro, ele fez isso com carinho para você, pensando em algumas especificidades do grupo. Porque o treino do quadro é para o grupo, a evolução geral. Pô, o grupo, ele tem que fazer, vamos dizer, tem handstand walking, tem pistols, tem muscle up, tem bar muscle up, tem strict handstand, só que eu coloquei movimentos aqui complexos. E se a maioria do pessoal do boxe não faz? Eles têm que ter toda uma base. E os alunos têm que entender que a base, um air squat, um push press, um shoulder press, um handstand hold, vai ajudar nesses movimentos. Só que isso, eles treinam no treino do quadro. E aí me vem uma pergunta, esse treino de base também tem que ter no treino de competição? Essa é a principal história, realmente, porque isso que você falou é importante, porque no dia a dia, no treino do quadro, no treino de 1 hora, o treinador está lá. Então a gente consegue colocar no aquecimento, na parte técnico-odd, várias opções. Então a gente consegue pegar o iniciante, ele vai fazer um treino motivante para ele, desafiador e possível. Tá? Duas palavrinhas que eu acho essenciais para o treino é que seja desafiador, que é a graça que as pessoas buscam, e que seja possível. Tá? Então não adianta uma palavra estar longe da outra. Na aula, a gente está ali justamente para poder identificar aquela pessoa e colocar para ela até onde ela pode ir. Então, esse é o principal. Ela vai assim, o treinador está lá com ela, né? Quando ela começa a pensar assim, vou buscar algo a mais ou vou pensar em competir, esse treino a mais, essa orientação tem que ser muito bem pensada. Ou como a gente falou, ele vai fazer, além dos treinos de 1 hora, ele vai fazer uma aula de LPO, ou ele vai fazer uma aula de ginástica. Ou, o ponto mais à frente ainda, que ele vai fazer uma parte de treino sozinha. Né? Uma pessoa vai treinar sozinha um espacinho. Então, como que a gente vai saber se a pessoa realmente está em condição? Só o treinador vai conseguir falar. E o que você falou também é importante. Às vezes a pessoa... Isso existe, né? A pessoa tem está preparada. Ou acha que está preparada, ou realmente tem um potencial enorme, mas ela não quer competir também. Né? Então, às vezes o treinador fica forçando. Não, você tem que ir, não. A gente tem que entender e ter essa relação. Tem esses dois lados. Você falou algo que eu parei para pensar aqui. Você falou que o treino ele tem que ser... Desafiador e possível. Desafiador e possível. Só que daí, de repente, eu vou lá e aí tem um treino que ele é fácil para mim. Sabe por quê? Porque eu sou RX. Sabe por quê? Porque eu ganhei a última competição. Você lembra de algum amiguinho que acontece isso? Ok, vamos tentar puxar esse cara para um lado positivo. Como que eu posso fazer para tornar um treino que parece simples para ele mais desafiador? Na CrossFit Jundiaí, quando eu treinei lá em 2012, 2013, eu lembro que chegou um momento que o treino do quadro, às vezes para mim, eu falava, cara, tá faltando alguma coisa. Com quem eu fui falar? Conhece uma tal de Vivian Sakamoto? Fui falar com a Vivian. E aí a Vivian fazia o quê? Imagina que tinha que fazer uma Fran. Ela colocava, por exemplo, Chiquinho, a gente tem 21, 15 e 9 para fazer. O objetivo hoje é para ela durar, por exemplo, 5 minutos. Por exemplo, porque ia durar isso para uma turma geral. Para durar 5 minutos para você, vamos fazer os pull-up strict hoje. Uou, já ficou um pouco mais desafiador para mim. Então vamos fazer ele hoje, chest to bar pull-up. Uou, vamos fazer 15, 12, 9 com bar muscle up. Uou! Então acho que a primeira adaptação que a gente pode pensar nessa evolução do treino do quadro ainda é a gente colocar um pouco mais de dificuldade nesse desafio, onde o aluno iniciante vai estar fazendo um odd, o intermediário pode ser uma adaptaçãozinha X, que pode ser na carga ou no movimento, e de repente o RX também, essa mesma variação. Aí você entrou num ponto importante. Imagine que ele já chegou, já fez isso e tá bacana. Só que chegou um momento que chegou de novo no teto. E aí a gente tem que pensar, você falou duas palavrinhas aí, duas especificidades, que é um treino extra de LPO e um treino extra de ginástica. Você como treinador, você como experiente,
Quais são as estratégias que você utiliza para acrescentar isso ou parar para pensar nisso numa aula de 1 hora? Ou se de repente você fala assim, ó, putz, mano, com a minha experiência eu vejo que hoje na aula de 1 hora ele faz o treino do odd, mas se ele quer ser atleta, ele vai precisar de um extra. Como que você pensa em relação a isso? Ou quais as estratégias que você achou para colocar esse algo a mais para o seu aluno? Isso já é legal, você falou lá da Vivi de 2012. Eu acho que há um tempo atrás a gente tinha assim, um formato mais padrão, até na aula de 1 hora. Né? Tinha um aquecimento, uma técnica, um odd, era meio parecido. Hoje eu vejo muitos boxes, a maioria, Imbatível, é um desses que a gente já, dentro da aula de 1 hora, a gente já tem 3 categorias. Né? A pessoa já tem o fitness ou o scale lá, tem o RX, tem o elite, então dentro da 1 hora a gente já consegue diferenciar direto no quadro. Além disso, como foi com a Vivi, igual a gente faz, o treinador ainda consegue mexer nisso, colocar um intermediário, colocar um a mais, e essa pessoa já você está acompanhando, por isso que é importante, o olho do treinador, todo dia acompanhando que a pessoa está fazendo bem, está rendendo, realmente está entregando aquilo que você esperava ali daquele treino. Essa é a hora de pensar realmente se a gente... Aí é realmente uma conversa com essa pessoa para ver assim, você quer passar desse ponto? Isso é importante. Você realmente pensa assim, eu quero competir, eu quero ir além. Então, a minha opinião, eu vou te dar, você precisa melhorar a tal ponto que eu vejo que lá no dia a dia é onde você está tendo um pouquinho de deficiência. Se a pessoa quer, você identificou, aí o próximo passo é conversar com ela e levar para esse próximo nível. Vai ser essa aula a mais, vai ser o ginástica, então é o outro treinador que vai falar assim, é esse ponto aqui, vamos dar um foco nele agora. E essa pessoa tem que absorver isso e muitas vezes ter uma palavrinha importantíssima, que é ter paciência. Paciência. É um pouco difícil isso aí, né, Lu? Atualmente é um pouco complicado, Porque né? sabe o que é fácil? É fácil o aluno querer competir. É fácil o aluno querer um treino extra. É fácil o aluno reclamar do treino do quadro. Tudo isso é muito fácil. Mas quando ele entende tudo que ele tem que abrir mão ou tudo que ele tem que investir para ser atleta, aí a gente acaba virando o jogo. Porque parece ser muito simples, cara. Tudo isso que a gente está falando é 2 mais 2 são 4. Mas não é assim. Porque o aluno tem que ter um comprometimento em relação ao horário. Eu acho que ele tem que ter primeiro esse comprometimento, horário, para ele chegar antes ou sair um pouco depois. Acabou o treino, faz um treino extra de mobilidade e soltura. Eu não tenho tempo, eu tenho que sair mais cedo. Cadê o comprometimento dessa pessoa que quer ser atleta? Esse é um detalhe. Você vai ter que chegar amanhã um pouco mais cedo, porque o treino de LPO é de manhã. E o treino do quadro que você faz acaba saindo à noite. Mas eu não tenho tempo. Para ser atleta, você tem que ter o quê? Você tem que ter tempo e disponibilidade. Senão você acaba nunca conseguindo atingir um pico. Então, muitas vezes, os treinos de competição, eles são em horário de pico de aula? Muitas vezes não. Tem locais que podem armar estratégia para isso. Mas muitas vezes, quem quer ser atleta... Lu, você é um profissional de educação física, certo? Você ganha dinheiro fazendo isso, você tem o tempo para fazer isso. Atleta não é uma profissão? Claro. Só que às vezes as pessoas não tratam o atleta como uma profissão. E aí? Então eles têm que parar e pensar nisso também. Então muitas vezes você que está vendo o vídeo, você pode querer treinar como um profissional, mas você tem disponibilidade para treinar como um profissional? Fica um pensamentinho aí. Sim. Porque tipo assim, agora é a hora que você fala, caramba, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu tive vários atletas que eu treinei, e um deles em especial, que é o Gui Malheiros, e ele chegou e falou, eu nunca vou esquecer. Eu faço às vezes uma análise e pergunto para eles o que eles querem, quais são os objetivos. E ele falou, eu quero ir pro CrossFit Games. E eu nunca vou esquecer disso que ele falou. Mano, na época ele tinha 16 anos, e eu poderia muito bem falar assim, esse moleque tá viajando. E teve gente que falou. E graças a Deus que ele não acreditou nisso, velho. Graças a Deus que ele não acreditou. Ele passou bom tempo treinando comigo. Depois, quando ele finalizou Elite Monster Games, um pódio, mudaram de periodização e foram com o Bernardo, que fez um excelentíssimo trabalho, continua fazendo esse excelente trabalho. E eu dou muito méritos também para uma pessoa, que é o Henrique, treinador dele, que me procurou e depois fez toda essa transição. Então o Gui, ele queria ser atleta, ou ele quer ser atleta. O Gui investiu tempo, o Gui investiu dinheiro, o Gui investiu tudo para ser atleta. Qual é o preço que você vai querer pagar para ser atleta? Você quer pagar 1 hora? E você acha que é o suficiente? É igual esse pessoal, eu faço uma ligação para a vida. O pessoal quer fazer o primeiro 1 milhão sem trabalhar. Quer fazer esse primeiro 1 milhão sem? Eu quero ir pro games sem treinar, Chiquinho, sem fazer dieta. E aí? Eu vou até voltar um pouco aqui, porque você falou uma coisa
a gente está indo para o caminho já de falar dos atletas máximos de elite, o Guilherme, né? Então, eu estou voltando um pouquinho ali, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo a gente não estão ainda nesse patamar. É que assim, ó, não estão, vamos voltar um pouquinho. É que o Gui, nessa época que eu falei, não tava, né? Ele tinha 16 anos, era Sim. scale. Sim. E olha onde ele chegou. Então você pode ser scale e olha onde você pode chegar. Vamos voltar um pouquinho e vamos voltar aí para essa ideia. Eu vou voltar numa coisa que é importantíssima, do escutar o treinador e ter a paciência, que é o seguinte, no meu ponto de vista. O aluno está treinando, hoje a gente tem inúmeras competições, né? Todo final de semana você consegue uma competição com a pessoa que quer isso. Uhum. Então, no meu ponto é o seguinte, o aluno fala assim, um amigo meu vai competir e tal, o que ele tem que fazer? A primeira coisa, perguntar para o coach dele, assim, coach, você acha que eu estou pronto para ir naquela competição? E aí o treinador dele tem que ver o quê? Ele realmente, no dia a dia aqui, ele tem consistência nos movimentos? Ele realmente tem consistência? Ele sabe se ele vai estar lá cansado, ele vai conseguir realizar o movimento bem? Ele vai para essa competição no nível, não no nível atlético, competitivo máximo, mas ele vai no nível de integridade, os movimentos vão estar corretos. Esse é o primeiro ponto. E qual é o objetivo na competição? Na competição. E aí o outro? É fazer um teste? É ganhar a competição? Exatamente. Aí o outro ponto. Você chegou para esse atleta, para esse seu aluno e falou assim, não, você está pronto sim para participar da competição. O segundo ponto, em qual categoria eu vou? Quem vai falar isso não é ele achar, eu vou na tal. O treinador que tem que falar. Então o treinador, não, essa primeira competição que você vai, eu vou pegar a categoria X, a inicial, o que for, ou não, às vezes realmente, a gente tem muitos casos no CrossFit do indivíduo que saiu de um esporte e começou no CrossFit. Então as pessoas realmente já têm uma base muito grande esportiva, de treino, e às vezes ele já entra com pouco tempo, foi o seu caso, em pouco tempo ele já consegue um nível um pouco acima da maioria. Então às vezes o básico do básico para ele não vai ser tão legal, já começa um pouco acima, porque ele tem um background de treino, de periodização de outro esporte, de competição realmente. Então assim, não é, parece que a gente está querendo puxar a sardinha para o lado do treinador, não é isso, mas é realmente para melhor qualidade do seu treino. Mas me fala uma coisa, numa orquestra, quem rege a orquestra? Não é o maestro? Quem são todos os músicos? Não são os alunos? Cara, é o maestro e ponto. Se ele faz isso e de repente fez isso, todos os músicos, vai ter algum probleminha ali. Então vamos voltar. Treino do quadro. Tá ok. Preciso de um algo a mais. Vou colocar algumas adaptações para ele continuar sendo. 2 palavrinhas? Desafiador, mas possível. Perfeito. Coloquei a mais. Aí depois disso, a gente pode colocar treino extra. Né? Vai passar um pouquinho uma mobilidade a mais, uma ginástica a mais, um LPO a mais. Esses são detalhezinhos. Depois disso, quando ele tem que fazer uma planilha que ele fala, essa é a sua planilha. Legal. Será que esse é o último ponto? Olha, eu vou até citar aqui 2 atletas que são referência para mim, que são para você também, o Matt Chen e o Chris Spiller, né? Que eles dão um curso de competidores da CrossFit. E a referência que o Chris coloca no curso, acho que muitos treinadores do Brasil já fizeram, eu lembro bem, para 99% das pessoas, os praticantes, o treino do quadro é o essencial. É aquilo lá que é o CrossFit, movimentos variados, cada dia vai fazer uma coisa, desenvolver seu condicionamento. Então, é esse. O segundo ponto, a pessoa começa assim a trabalhar um pouco de deficiência. Então, ele vai fazer o quê? Colocar 1 a 2 double days por semana. Então, o que é um double day? Então, em 2 dias por semana, por exemplo, ele vai fazer 2 treinos no dia. Então, entra naquilo que a gente falou. Pode ser a aula do quadro, mais uma aula de ginástica, mais uma aula de LPO, ou então você vai passar alguma coisa específica. Quer melhorar nessa fase agora a sua capacidade de endurance. Então, você vai colocar 2 treinos de corrida a mais por semana, 2 treinos de remo. O treinador vai passar isso. Então, já é uma algo a mais. As pessoas já começou a passar. E aí, ele passa disso, depois no próximo ponto, o atleta vai começar a treinar de 2 a 3 horas quase todos os dias, o terceiro ponto. E o quarto ponto, que seria da elite, a pessoa que está aí treinando 4, 5, 6 horas por dia, tem double days quase todos os dias. Esse ponto é a pontinha do iceberg, gente. É o que vocês assistem, que vocês acompanham nas redes sociais, os atletas, como o Chiquinho falou, que levam isso como profissão. Então, assim, o mais importante, acho que todo mundo tem que pensar e olhar para você e como você era 1 ano atrás, há 6 meses atrás, porque eu vejo uma cobrança, as pessoas ficam se cobrando assim, eu não estou evoluindo, e começam a cobrar uma coisa, mas fala, há 3 meses atrás você fazia 2 pull-ups, hoje você faz 6 direto.
Como você não está evoluindo? Entendeu? A pessoa tem que enxergar, tem que anotar, tem que ter essa consciência, porque é realmente um passo a passo. Se ela não anota, ela não vê a evolução. E ela só cobra, ela se frustra. Sim, sim. Eu fui, aí eu começo a colocar desafios, coisas do tipo, minha meta para esse ano é fazer um muscle up. Aí ela coloca uma meta, mas ela não faz uma flexão de braço ainda sem diminuir a amplitude, por exemplo. Ou seja, ela quer chegar aqui, mas a primeira meta podia ser aqui. Exatamente. A flexão. Agora a segunda meta, 2 flexões. De repente, a flexão strict. De repente, até chegar no muscle up. Exatamente. Não é? Realmente, o pessoal, eles tentam pular etapas. E a palavra que você falou, eles não têm paciência. Pessoal, você tem que ter calma. A gente mostrou para vocês que o treino do quadro mais algumas adaptações. O treino do quadro, depois dessas adaptações, mais algum treino extra. Depois, um treino específico ou uma aula a mais. 2 double days, como o Luiz falou. De repente, todos os dias. Tudo isso quem vai editar é o coach. Então a gente tem que parar para pensar nessa evolução se você realmente quer ser atleta. E uma coisa que eu falo sendo bem justo, Lu. Ser atleta não é para todo mundo. De verdade. Ou eu posso falar que é para todo mundo. Tudo depende daquela pessoa, o quanto ela quer investir. Sim. Porque assim como eu não pude falar para aquele garoto, esquece, é uma vida sofrida. Você já tem uma vida sofrida todos os dias. Você escolheu um trabalho, por que não ser atleta? Vamos dizer assim. Só que o investimento, a nossa principal fonte de energia diária é o quê? É o nosso corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões e os passos que a gente toma, porque a gente tem articulações, músculos, e aí? Que a gente pode acabar se machucando. Se você respeitar essas etapas junto do seu coach, que ele acaba sendo seu melhor amigo, psicólogo, tudo, eu acredito que ele vai ter grandes resultados. Certo? Certíssimo. Me veio uma coisa aqui, Lu, só que eu acho que a gente vai deixar isso para o próximo vídeo. Como será que era a periodização lá em 2010, 11, 12 e como será que está agora? Porque eu vou falar para você, eu fui para um regional na Colômbia em 2012 fazendo treino do quadro. E aí as pessoas podem pensar assim, mas eram outros tempos. Eu vou te falar como eu fazia o treino do quadro, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Pessoal, foi um tema muito positivo que eu pude abordar aqui junto com o Luiz. Você gostou desse vídeo? Compartilha, curte, faz o seu comentário aqui. Esses vídeos estão te ajudando? Qual tema você gostaria que a gente abordasse? E aí, Lu, gostou? Gostei muito e é o que você falou, eu acho que essa interação com o pessoal é essencial. Coloca aí no comentário, curte se você gostou e fala o que você quer para os próximos vídeos. A nossa ideia é realmente agregar conhecimento, passar um pouquinho da nossa história. Então, quero que vocês façam parte disso também. Até a próxima, pessoal!